Vida emocional versus fé. Elas são aliadas ou elas são adversárias? E é sobre isso que nós vamos falar. Hoje eu quero que você preste bastante atenção nesse conteúdo que vai trazer uma luz diferente, vai iluminar algo na sua vida. Talvez você está cansado, João, quero descansar, é domingo de manhã, deixa eu descansar. Pode descansar, depois você assiste a live, vai ficar gravada, não tem importância. Passa ela para outras pessoas, não tem importância. Eu estive afastado aí das lives aí por alguns meses, por causa de assuntos pessoais mesmo. Agora eu estou voltando para trazer para você um conteúdo de muita qualidade, tá bom? E eu quero falar com você sobre esse assunto que é muito importante. Muitas vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver vida emocional com fé. As pessoas espiritualizam muito as suas decisões e esquece que o emocional interfere muito, mas muito mesmo, na nossa tomada de decisões. Então, toda vez que você tiver uma decisão para tomar na sua esfera, seja ela física, emocional ou espiritual, você pode ter certeza que as suas emoções vão também interferir nessa tomada de decisões. Então, o tema da live é vida emocional versus fé, aliadas ou adversárias. Se você acha que as emoções são aliadas da fé, deixa aí nos comentários. Se você acha que as emoções são adversárias da fé, deixa também nos comentários. Você que está chegando agora, compartilhe essa live com mais pessoas. Compartilhe essa live para que outras pessoas também possam alcançar esse conteúdo e o Instagram entender que é um conteúdo relevante. Quanto mais você compartilha, chega com mais pessoas. Quanto mais você compartilha, mais pessoas são beneficiadas por esse conteúdo. Então passa adiante esse conteúdo para que outras vidas sejam alcançadas. Eu sei que ultimamente tem se falado muito sobre Deus nas redes sociais, sobre Bíblia, sobre a palavra. As pessoas têm colocado a palavra de Deus em muitos tipos de assuntos. Isso é bom, isso é bom, mas a gente sabe também que muitas pessoas que nunca falaram de Deus começaram a falar, né, porque isso acaba trazendo uma credibilidade maior. E eu fico feliz com isso também. Mas nós estamos aqui falando de Deus há muito tempo, apesar de que eu estou alguns dias sem fazer live. Mas eu quero falar para você hoje a importância de alinhar as emoções com a nossa fé. Para que nós entendamos vida emocional versus fé, primeiro eu preciso entender o que é fé e o que é emoção, tá? Hoje, infelizmente, dentro do campo religioso, se confunde muito emoção com fé. As pessoas estão emocionadas e elas tomam decisões emocionadas e depois se arrependem. Porque no momento da emoção não é momento de você tomar certos tipos de decisões na sua vida, a não ser que essa emoção esteja trabalhando junto com a fé. Vamos falar sobre isso aqui. Então, para entender melhor esse assunto que nós vamos conversar aqui hoje, nessa manhã, eu quero falar com você o que é fé. Vamos trazer aqui uma exemplificação de fé dentro de um contexto bíblico, tá? Que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a fé é o alicerce de algo que ainda não existe, mas que eu acredito que já tenho. Então isso é fé. É como o pessoal ensina muito aí nos livros, a questão do Napoleão Hill mesmo ensina bastante, tá? Os livros de autoajuda falam muito sobre você crer sem você ter. Tá? Primeiro você precisa crer aqui dentro para depois acontecer do lado de fora. Isso não foi coisa da inteligência emocional, isso não foi coisas que foi criado de cento e poucos anos para cá, sabe? Não tem nada a ver com nossa contemporaneidade, não. A questão de você crer, acreditando que você já tem para você ter, ela remonta muito antes, até mesmo de Jesus. Jesus falou muito sobre a fé, Jesus falou muito sobre compaixão, sobre misericórdia. Jesus trouxe milagres, cura, libertação, trouxe salvação. Mas a questão da fé ela já é muito mais antiga. Abraão foi o pai da fé. Lá no princípio ele creu, quando ninguém cria, ele acreditou. Então, quando nós falamos sobre fé,
é eu acreditar em algo que ainda não existe, como se eu já tivesse. Tem até uma frase que eu postei há um tempo atrás, acho que já tem, foi no começo do ano, né? Eu falei essa frase dentro de uma mentoria, aí um colega meu, Gabi Purman, né? Meu amigo Gabi, foi lá e fez uma arte com essa frase que eu tinha falado. E aí eu fui e postei: haja como se fosse até que seja. João, isso não é falsidade? Não, isso não é falsidade, isso é fé. Haja como se fosse até que seja. Isso é fé. Só para vocês terem uma noção, antes da gente entrar no campo aqui do tema, quando Deus chamou Moisés, Moisés falou assim: Senhor, mas eu sou pesado de língua. Eu não sei falar nem de ontem, nem de anteontem. Eu tenho dificuldade. Ou seja, ele falou: eu sou simples demais, eu sou humilde. Olha só, o homem foi criado dentro da casa do faraó e ele se achava simples, né? E a gente vê muitas pessoas aí numa arrogância tremenda, porque às vezes ganhou um número X de seguidores, ou porque tá famoso de alguma maneira e tal, e a pessoa se acha o tal todo-poderoso. Moisés foi criado dentro do palácio do faraó. Ele falou assim: Senhor, eu sou simples, eu não sou a pessoa para essa missão. Mas será que Deus estava errado? Eu creio que não, né? Deus sabia que Moisés era o cara para aquela missão. Então Deus falou: faz o seguinte, Moisés, eu vou falar com você, você fala com seu irmão fala com o faraó. E na primeira vez, Deus falou com Moisés, Moisés falou com Arão e Arão falou com o faraó. Na segunda vez, Moisés já falou direto com o faraó. Na terceira vez em diante, só Moisés falava. Ou seja, Moisés foi agindo como se fosse até que ele se tornou. Fé é agir como se fosse até que você seja. Tá? Guarda essa frase. Alguém escreve essa frase nos comentários aí. Haja como se fosse até que seja. Isso é fé. Haja como se fosse até que seja. Então nós vamos falar sobre vida emocional versus fé. Elas são aliadas ou são adversárias? Então eu falei o que é fé. O firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, o alicerce de algo que ainda não existe, mas eu acredito que eu já tenho. Eu estou agindo como se eu fosse até que eu seja. E o que é a vida emocional? O que são emoções? Emoções são respostas psicológicas e fisiológicas a estímulos internos e externos. Tá? Então isso são emoções. Respostas psicológicas e fisiológicas a estímulos internos e externos que influenciam nossos sentimentos e nossos estados mentais. Por exemplo, felicidade, tristeza, raiva, medo, angústia, incapacidade, não merecimento. Quantas vezes você ficou feliz por ter conseguido algo que você queria muito? Já aconteceu isso com você? Você ficar feliz por ter conseguido algo assim que você buscava há muito tempo. E então você manifestou a alegria, você manifestou a felicidade. É um estado emocional. Mas para poder você chegar nesse estado emocional de manifestar a felicidade, você teve que acreditar que isso ia acontecer na sua vida de alguma maneira. Quando você acreditou, independente de religião, gente, esquece religião aqui, tá? Não estou aqui para falar de religião. De vez em quando eu vou citar a Bíblia, eu vou citar Jesus, porque é algo que eu creio. Mas eu não creio em religião, eu creio em Jesus. Jesus para mim é uma filosofia de vida, não tem a ver com religião, tá? Então, talvez aí você ficou feliz em algum momento por ter conquistado algo que você desejava muito. Quando você conquistou, talvez você não se deu conta que antes de conquistar você precisou exercitar a fé. Você acreditou. E acreditar que você era capaz é um ato de fé. Você foi levado a conquistar algo pela sua fé, ainda que você não tenha assimilado isso, você agiu por fé, tá? Mas também existe o oposto disso, né? Quando você se sente triste por não ter conseguido conquistar algo que você queria muito. Existe muito isso, principalmente no meio cristão. Vou pegar o meio cristão protestante, tá? De vez em quando eu vou falar algumas coisas aqui, talvez você vai se sentir ofendido, e se você se sentir ofendido, eu só posso dizer que eu sinto muito, mas eu não vou mudar minha fala por causa disso, porque eu estou falando dentro de um contexto que realmente é verdadeiro. Então muitas vezes a gente vê os cristãos frustrados, né, tristes, por não ter conseguido algo que eles queriam muito. Mas aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer algo muito, ela deseja muito uma coisa,
mas ela não alinha as emoções dela com aquilo que ela deseja. E é necessário que nós alinhemos as nossas emoções com aquilo que nós queremos. Não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Isso não está falando só de pessoas, está falando também das suas emoções e da sua fé. Muitas vezes as pessoas estão orando, estão buscando a Deus, estão talvez até numa campanha de oração, no jejum, na madrugada, orando para alcançar algo e elas não alcançam, então elas ficam tristes, frustradas, elas não entendem o porquê que isso acontece. É um desalinhamento das suas emoções com a sua fé, porque você quer acreditar, presta bastante atenção nisso aqui, mas a sua mente fica assim, você não é capaz, isso não é para você, não, você nunca vai conseguir. Você começa a fazer a sua oração, a sua mente vem e te manda uma mensagem, né, que a Bíblia chama de seta. Então a sua mente, ela sempre vai trabalhar para quê? Para que você haja de maneira que você traga aquilo que você está buscando para o agora. É como se a mente ela quisesse sempre uma satisfação imediata. E às vezes, para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos, nós não vamos conseguir de maneira imediata. A satisfação imediata não está ligada com a fé. João, então eu não posso ter fé que eu vou conseguir algo rápido. Sim, você pode. Mas a satisfação imediata está ligada com a vida emocional e não com a fé. Então as suas emoções vão brigar com a sua fé. Você tem fé que você vai conseguir algo, você tem fé que você é capaz, mas de repente dentro da sua mente algo te fala assim, uma voz te fala, isso não é para você. Você não vai conseguir, você não é capaz. Seu pai não conseguiu, sua mãe não conseguiu, ninguém na sua família chegou tão longe, você também não vai. Então se transforma em uma guerra. As suas emoções começam a guerrear com a sua fé, que é o seu lado espiritual. E como fazer para resolver isso? Você precisa alinhar as suas emoções com a sua fé. João, tem jeito? Nossa, tem jeito demais. Tem jeito. Mas você precisa aprender a dominar as suas emoções. Um exemplo clássico de um homem dominando as suas emoções é o Salmo 42. Talvez você nunca leu esse salmo com essa visão emocional. Começa a ler ele hoje com essa visão, olhando para o lado emocional. Davi, ele fala assim, Senhor, as pessoas estão zombando de mim. As pessoas olham para mim e falam assim, onde está o teu Deus? Que Deus é esse? Que deixa você passar dificuldade? Que Deus é esse que deixa você passar necessidade? E ele diz assim, o meu choro e as minhas lágrimas são o meu alimento de dia e de noite. De dia e de noite. E aí então, isso no versículo 5, no versículo 7, eu acho que é no 7, pelo menos, ou no 9, ele já está falando assim, por que te perturba dentro de mim? Te aquieta, ó minha alma. O que é alma? São a sede das emoções. Você que está entrando nessa live, saindo, quer dizer para você que você está perdendo uma oportunidade gigante de entender muitos problemas que você está vivendo e não está resolvendo, viu? Então as nossas emoções, elas tendem a tirar a gente do prumo, porque a emoção ela quer satisfação imediata. Então Davi ele mostra ali como que eu controlo as minhas emoções. Ao invés da sua mente dar ordem para você, você que tem que dar ordem para a sua mente. Ao invés da sua mente controlar você que precisa controlar a sua mente. Então lá no Salmo 42 as pessoas ficam zombando de Davi, e Davi chora de dia e de noite. Até que uma hora ele se levanta, né? Eu digo assim, não sei se ele estava deitado, sentado ou de pé, mas ele se levanta espiritualmente e diz para a alma dele, por que te perturba dentro de mim? Te aquieta, ó minha alma. É você que precisa mandar nas suas emoções, não as suas emoções mandar em você. Quantas vezes, em algumas decisões, presta bastante atenção nisso aqui, que isso pode acontecer muito com você. Em alguns momentos da sua vida, você passou por um momento de dificuldade e você tomou uma decisão no calor da emoção. Essa decisão tomada no calor da emoção, ela faz o quê? Ela faz com que você se arrependa 10 segundos depois. Porque a melhor resposta sempre vem 10 segundos depois da resposta errada. Então no calor da emoção, às vezes numa briga no trânsito, numa briga no trabalho, você tomou uma decisão da qual você se arrependeu. Porque você não agiu por fé, você agiu pela emoção. Então eu não posso agir por emoção, João?
Você precisa alinhar a sua emoção com a sua fé. Mais uma vez, é o que eu estou dizendo para você. Então, quando você se sentiu triste por não ter conseguido aquilo que você queria de repente, aí vem aquele sentimento. Então, são vários sentimentos que vêm. Você tinha algo que você estava buscando muito e não alcançou. Aí você tem o primeiro sentimento que pode vir, o conformismo. Talvez você pode olhar para você, cuidado com isso aqui. Talvez você pode olhar para você, para sua história e falar assim, não, realmente isso não é para mim, eu não consigo, porque ninguém na minha família chegou tão longe, meus pais sempre disseram para eu ter os pés no chão, para eu não buscar coisas grandes demais, que eu ia me frustrar. Então você se conforma e você entra naquela síndrome do coitadinho, sabe? E você fica vibrando a sua vida naquela vibração ali de que você é um coitado, de que você nunca vai conseguir nada, sabe? De que nenhuma oportunidade boa vai aparecer para você. E sabe o que acontece? As portas se fecham. Por que as portas se fecham? Porque na primeira derrota você achou realmente que você era um coitadinho. E você entra nessa. E as pessoas passam a olhar para você com pena de você. Nossa, eu tenho tanta dó de fulano, se eu pudesse, eu ajudava ele. Nossa, eu ajudava demais, só que ninguém ajuda. Sabe por quê? Porque você primeiro precisa se posicionar. Não ser um coitadinho, porque o coitadinho vai te colocar na sombra do vitimismo. E o vitimismo é a murmuração. Você começa, Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim como cuidou dos meus antepassados. Tantas pessoas fazem as coisas e dá certo e só comigo não. E você está agindo emocionalmente em algo que você deveria agir por fé. É aí que entra o problema. E então as pessoas começam a transferir para Deus uma responsabilidade que deveria ser delas. Faça como Davi, Salmo 42. Porque te perturba dentro de mim, te aquieta, ó minha alma, te aquieta. E é isso que nós temos que entender, tá? Olha só, anotei algumas coisas aqui, eu vou estar lendo aqui para vocês. Talvez você esteja se perguntando, o que tem a ver a fé com tudo isso? Como ela se aplica à minha felicidade, meu medo, minha tristeza ou à minha raiva? Por que eu coloquei isso aqui? Porque o primeiro sentimento, às vezes, pode ser o conformismo. Realmente, isso não é para mim, eu não sou capaz. Ou então pode vir a raiva. Você fica com raiva, angustiado. Por que as coisas dão certo na vida de todo mundo e não dá na minha vida? E você fica aquela pessoa carrancuda. Ou então você se torna incapaz. Você olha para você e fala assim, eu não sou para isso, eu não nasci para isso. Isso é para quem tem dinheiro. Olha só. Então a gente ouve muito isso, tá? Você entra naquela onda do não merecimento. Eu não mereço. Peraí, como que você não merece? Quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz por você? Ele morreu para que você se tornasse merecedor. Não foi por outra coisa. Então é necessário que nós exercitemos a nossa fé. Peguemos como exemplo aqui Moisés. Eu quero trazer um exemplo aqui de Moisés. Eu sei que muita gente vai entrar e não vai ficar nessa live, porque eu falo da Bíblia toda hora, eu cito a Bíblia toda hora, mas não tem importância não. Muita gente hoje em dia não gosta muito mesmo de ouvir a palavra. Eu não vou ficar aqui falando de religiosidade não, vou citar exemplos de pessoas de fé. Moisés, ele descobriu que era hebreu. Tinha 40 anos que ele estava vivendo no palácio e descobriu que era hebreu. E então ele sentiu o desejo ardente de ajudar o seu povo. Então um dia ele viu um egípcio chicoteando um hebreu. O que ele fez? Ele foi enfrentar o egípcio e acabou matando o egípcio. Moisés teve que fugir. Ficou 40 anos lá na terra do seu sogro e depois voltou para resgatar Israel. O que eu quero dizer para você? Moisés tinha um desejo ardente. A fé começa assim. Eu tenho um desejo ardente dentro de mim de mudar algo. E então a fé que eu sou capaz vai fazer eu chegar a esse lugar de fazer essa mudança. Moisés tinha um desejo ardente de libertar o seu povo, quando ele descobriu que ele era hebreu. Porém, ele agiu com as emoções erradas. Então, você ter fé não é suficiente se a emoção for errada. Moisés agiu no impulso e acabou matando um homem. E isso, gente, pensa comigo. O homem mais manso da terra, segundo a Bíblia, era Moisés. E ele matou um homem. O que isso quer dizer para nós? Que por mais manso que você seja, por melhor que você seja como pessoa, se você agir com as emoções erradas, você pode bagunçar toda a sua vida, toda a sua história. Agora imagina lá no seu trabalho.
Imagina, você está lutando por uma promoção na empresa que você trabalha. E aí então de repente você age de forma emocional, porque você vê o seu colega sendo promovido e você não é, você arma um barraco, e a sua promoção seria a próxima. Então você perde porque você agiu com as emoções erradas. Também existe aquele caso da pessoa que ela lutou a vida toda para crescer, para prosperar, e de repente ela queria uma promoção na empresa que ela trabalhasse, ela conseguiu essa promoção. Ou seja, ela lutou a vida toda por algo que ela queria muito e ela conseguiu. Só que depois que ela consegue, ela não sabe o que fazer. E agora? Agora que eu alcancei o que eu queria, o que eu faço? E agora que eu conquistei algo que eu tanto desejava, como agir, como fazer? Você vai ficar travado com medo ou você vai continuar? Você está vendo que as emoções ela interferem em várias áreas da nossa vida e nós temos que estar preparados para lidar com as emoções. Eu vejo muito as pessoas dizer: a fé tem que ser racional, você tem que agir com os pés no chão. Sim, a fé ela precisa ser racional em alguns momentos, mas você não consegue chegar no racional sem passar pelo emocional, tá? Se você está tentando ter fé racional sem passar pelo emocional, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Por quê? Porque até para você tomar uma decisão racional, você tem que estar vivendo algo emocional antes, tá? O que é uma decisão racional, João? Eu olhar para o momento, olhar para a circunstância e falar que não, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar, eu tenho que ter muito cuidado com como eu vou agir, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas atitudes, com o meu comportamento, para eu não perder essa oportunidade. Então você vai olhar todos os prós, todos os contras, para poder você pisar realmente com o pé no chão. Essa é a decisão racional. A decisão emocional, muitas vezes você não pesa muito as consequências, você não coloca na balança, você não olha o que você pode se prejudicar ou não, tá? Mas para você chegar no racional, você precisa passar pelo emocional. Não existe esse negócio de fé racional sem você ter vivido o emocional. E eu posso provar para vocês aqui na Bíblia que a fé sempre está misturada com as emoções. Eu até anotei algumas coisas aqui, mas antes eu quero dizer para você, olha só, sobre o desejo ardente, tá? Deixa eu pegar algo aqui bem importante para a gente chegar na contextualização da fé com as emoções. Se existe um desejo ardente dentro de mim ou dentro de você de fazer algo, e eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque dentro de mim aquilo já foi formado dentro de mim, isso é fé, tá? Mas eu preciso ter cuidado sobre quais emoções essa fé vai ser manifesta. Sobre quais emoções? Porque talvez você tenha a convicção tão grande que você vai conseguir, mas às vezes o emocional te deixa arrogante. Você viu aquelas pessoas que são arrogantes, que você não tem desejo de estar perto delas? Ó, o Vitor. É isso aí, Vitor. Decisão tomada no emocional, na maioria das vezes, vem com consequências. Justamente. É o que eu falei sobre Moisés aqui. Moisés acabou matando um homem, o homem mais manso da terra matou um homem numa decisão emocional. Então, assim, a gente vê muitas vezes, tem pessoas que são arrogantes, você olha para elas, mas elas não querem ser arrogantes, mas elas têm uma fé, uma convicção tão alta daquilo que elas querem para a vida delas, que elas começam a diminuir as pessoas que estão ao redor. E é aquela pessoa que fica intragável você estar perto dela, você não tem desejo de estar com ela. É o famoso espalha-roda, né? Quando ele chega, todo mundo sai. Por quê? Porque o nível de fé dela se tornou arrogância, se tornou algo soberbo, entendeu? Então nós temos que ter cuidado também, porque não tem como você sair das emoções quando o assunto é fé, gente. Não tem. Ou você tem uma fé, igual eu estava falando aqui, que é arrogante, soberba, que você acha que é melhor do que os outros, que você vai conseguir mesmo e que não importa quem está do lado, é aquela pessoa que sai atropelando todo mundo, sabe? É um tipo de fé, porque fé é crer em algo que não existe como se já existisse. Então é fé. Mas nós temos que entender que a nossa fé ela tem que estar alinhada com as nossas emoções, balanceada com as nossas emoções, para que nós consigamos alcançar aquilo que nós queremos. A fé e as emoções elas devem andar juntas em todos os momentos, senão nós podemos nos frustrar na tomada de decisões. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu comigo, tá? Eu vou me colocar aqui na fogueira, tá?
Eu venho há muito tempo buscando em Deus muitas coisas na minha vida. Quem me conhece sabe, né, que eu tenho muitos sonhos, muitos planejamentos grandiosos para minha vida. E em um determinado momento, uma mulher parou na garagem da minha casa, na porta. Tinha uma fila gigante, o pessoal estava indo tomar vacina, e era lá na porta de casa. E aí eu pedi ela para poder tirar o carro, porque eu precisava entrar. Na hora que eu pedi ela para tirar o carro, outra mulher estacionou no mesmo lugar. E eu já estava querendo entrar, já estava fazendo a manobra para entrar. E aí, naquele dia, eu fiquei muito irado. Isso há 2 anos atrás. João, você ensina inteligência emocional, você é terapeuta, mas eu sou ser humano. Moisés era o homem mais manso da terra e matou um homem. Quem sou eu? E eu fiquei irado com ela, sabe? E eu fui topar com ela lá na caminhonete, balançando os braços, falando pra ela, tipo assim, né, tira o carro daí e tal, eu preciso entrar, né? E ela começou a me xingar e falou um monte de coisa. E eu fiquei irado naquele dia. Depois que passou esse momento, esse contexto, o que aconteceu? Eu entendi que eu vinha orando a Deus para me dar paciência, para me dar sabedoria. Eu entendi que era um teste. E eu fui reprovado. Sabe quanto tempo demorou para acontecer algo semelhante? Fica atento na sua vida que tem testes que vão chegar na sua vida e você não vai perceber que é um teste. Demorou 1 ano para acontecer outra situação semelhante. E eu estava preparado. Eu me preparei emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. O dia que alguém vier desse jeito para cima de mim de novo, eu vou estar preparado. Então, na próxima vez ali eu consegui passar no teste. A nossa vida é assim, elas são degraus, tá? Se você reprovar nesse teste aqui, você não sobe para o próximo. Você tem que fazer de novo. Repetir de ano. Não tem jeito, gente. Tem que repetir. Então, eu agi emocionalmente irado, sabe? Então, o que acontece? As emoções, elas muitas vezes interferem em várias áreas da nossa vida. Teve uma outra oportunidade, há uns 15 anos atrás, que eu fui fazer um concurso público. E naquela época eu era muito ansioso, o que me levou a buscar conhecimento para estar aqui hoje falando para você, porque eu já fui ansioso pra caramba, sabe? Já fui nervoso pra caramba, entendeu? Já teve momentos na minha vida que eu pensei em desistir de muita coisa, tá? Que não dá pra gente falar aqui só numa live, se vocês continuar acompanhando o meu trabalho, vocês vão entender. Então, tudo isso me levou a buscar conhecimento para estar falando para vocês aqui hoje. E teve uma oportunidade que eu fui fazer uma prova de um concurso, eu fiquei tão nervoso que eu tive meio que um desastre ali intestinal, que vocês sabem o que é. Talvez já aconteceu com você. Você fica nervoso porque você vai estar em um determinado ambiente e você tem ali meio que um problema intestinal, um problema de algum tipo de ordem. Tem pessoas que aceleram o coração, tem pessoas que sua frio, tem pessoas que dá desordem intestinal, como foi o meu caso. Isso acontece por quê? Porque nós estamos sendo dominados pelas emoções nesse momento. Nesse momento que o seu corpo dá uma resposta somática, que é a somatização. O que é a somatização? Doença psicossomática, uma doença da alma que afeta o corpo. Então você tem algo aqui dentro de você, se você está nervoso, ansioso e tal, e aí desce para o corpo, porque somatizou. É uma doença da alma que afeta o corpo. Porque quando acontece isso, é um sinal de alerta. Qual alerta, João? Que você está sendo dominado pelas emoções ao invés de dominar as emoções. Aí que entra a questão que você precisa ficar atento. Lembra que eu falei do Salmo 42 de Davi? As pessoas ficavam falando para Davi, Davi, mas cadê seu Deus? Onde está seu Deus? Você não disse que ele é o tal? E Davi chorava, só chorava. Talvez as pessoas estão falando as coisas para você, você está só chorando, você está só reclamando, você está só lamentando, sabe? Fazendo igual Davi. De dia e de noite, Davi disse que a lágrima era o alimento dele. Até que um momento ele levantou a cabeça e falou assim, por que te perturba dentro de mim? Te aquieta, ó minha alma. Entendeu? Então quem está mandando em quem? É a alma que está mandando em você ou é você que está mandando na alma? João, como que eu entendo isso? Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como você imaginar na sua mente, assim é. Se você ficar, eu não vou sair com esse salto alto, pega uma mulher, eu não vou sair com esse salto alto, porque senão ele vai quebrar e eu vou torcer meu pé. Começa a pensar isso, pensa esses
com frequência, uma semana seguida, você vê se você não vai quebrar seu pé mesmo. Entendeu? Ah, eu não vou fazer essa viagem porque vou furar o pneu e vai acontecer um acidente. Vai acontecer mesmo. Então muda o que você está pensando, porque todo pensamento ele é uma ordem para a mente. Quando você está pensando muito uma coisa, você está dando ordens subliminares para você mesmo, para sua mente. E aí quem está vencendo isso? É o campo emocional, é o campo da fé. Então é necessário que nós entendamos que fé e emoções, elas podem ser adversárias, mas elas devem ser aliadas, tá? Para a gente já partir para o encerramento aqui, eu quero trazer aqui, ó, como que as emoções podem ajudar. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus chorou, porque Jesus amava Lázaro. Já imaginou se Jesus chega lá no sepulcro de Lázaro e Jesus ficasse irado com Deus e falasse: por que o Senhor matou meu único amigo? Ele era meu amigo, eu amava Lázaro, porque o Senhor matou ele? Ressuscita ele agora. Será que Lázaro ressuscitaria? Eu digo para você que ressuscitaria, porque era Jesus quem estava falando. Mas ele ressuscitaria debaixo de um emocional de raiva, diferente de um emocional de amor. Será que Deus ficaria feliz em trazer ressurreição a Lázaro? Mas ele ressuscitaria, porque era Jesus quem estava falando. Então nós temos que ter cuidado em qual contexto nós estamos colocando as nossas emoções. Você pode ter resultados semelhantes, mas com contextos totalmente antagônicos e que pode te fazer mal amanhã, viu? Resultado, olha gente, guarda isso para vocês aqui, ó. Resultado nem sempre é sinal de que Deus está com você. Isso aqui é forte, porque a gente vê muitas pessoas tendo resultado aí, mas sobre circunstâncias totalmente antagônicas àquilo que Deus tem para a vida delas. Pare de buscar apenas resultado e busque entender se os resultados que você está buscando estão alinhados com aquilo que Deus quer para a sua vida. É isso que nós temos que nos preocupar. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre as emoções e os milagres, né? Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Antes de Jesus multiplicar os pães, ele teve compaixão do povo faminto. O que é compaixão? Compaixão, eu gosto muito daquele pastor, agora, gente, tem até o livro dele aqui, Tiago Brunet. Gosto muito do Tiago Brunet quando ele fala que compaixão é a evolução da empatia, né? Então Jesus era um cara empático, mas com compaixão acima da média. O que é compaixão? Quando você tem empatia pela pessoa, você se coloca no lugar dela, você se identifica com ela. Quando você tem compaixão, você aponta um caminho para ela. Você não só se coloca no lugar, você vai lá e faz a diferença na vida dela. Era isso que Jesus fazia. Jesus ia lá, curava, Jesus ia lá, multiplicava, Jesus ia lá fazer alguma coisa. Jesus fazia alguma coisa. E então essa pessoa seguia adiante, tá? Então sempre antes de um milagre existia algo relacionado ao emocional. Jesus teve compaixão quando ao descer do barco viu a multidão doente. Jesus ia descendo de um barco, tinha uma multidão de pessoas enfermas. A Bíblia diz que ele teve compaixão e foi lá e curou essas pessoas. Isso é compaixão, gente, é fazer diferença na vida das pessoas. Aí esse negócio da pessoa ficar, se eu pudesse eu ajudava fulano. Isso não é compaixão não, isso é dó, viu? Tá? Quem tem dó carrega nas costas, fica aí toda a vida, se eu pudesse, não sei o que. Quem tem compaixão aponta um caminho, tá? Eu vou te pegar um exemplo aqui para a gente parar com encerrar com esses exemplos aqui de milagres, só para vocês entenderem. Um dia Jesus ia passando e aí um cego falava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou para ele: o que você precisa? Ele falou assim: eu quero ver. Jesus curou ele, ele enxergou. Então, peraí. Pega aqui, você está passando numa rua, tem um cego pedindo esmola, e ele pede, tem compaixão de mim. Se você concorda comigo que se você dá uma moeda para ele, você está tendo compaixão dele? Ele está pedindo compaixão, não falou o que ele quer. Então muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós queremos porque não sabemos nos expressar diante de Deus. Muitas vezes as pessoas não conseguem aquilo que elas tanto desejam porque elas não sabem falar o que elas querem.
Elas ficam me rodeando. Não precisa de rodeios com Deus, não, gente. Fala logo direto, você tem acesso. Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você não precisa de ficar, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou digno. Realmente você não era, mas a morte de Jesus na cruz, o sangue dele te tornou digno. Simples assim. E então, aquele cego pedindo para ter compaixão. Se Jesus tivesse dado para ele uma comida, um prato de comida, Jesus tinha tido compaixão dele. Se Jesus tivesse dado uma moeda, um cobertor, ele tinha tido compaixão dele. Mas Jesus perguntou, cara, o que você quer? O que você quer? Aí ele falou assim, eu quero enxergar. Você viu que a gente tem que ter objetividade. O que você quer hoje, nessa manhã? Talvez uma palavra seria melhor do que a esmola. Com certeza, viu, Vitor? Uma palavra que trouxesse um ânimo para que ele continuasse. Então, reflita comigo agora, o que você quer? Porque às vezes você está aí batendo cabeça de lugar em lugar e falando que Deus não te enxerga, que Deus não te vê, mas você não define o que você quer para a sua vida. Então defina um objetivo, tá? Defina algo que você deseja. João, mas o que isso tudo tem a ver com emoção? Nós falamos aqui o tempo todo aí. Emoção e fé, elas precisam andar juntas. Então como que eu vou saber se o meu emocional está alinhado com a minha fé? Quem está mandando aí na sua vida? Quando você vai tomar uma decisão, você fica com medo se vai dar errado ou não. Você desiste ou você continua? Se você desiste, as suas emoções estão mandando. Se você continua ainda que com medo, a sua fé está comandando você. Então você precisa entender só que a fé e as emoções podem andar juntas, mas você que tem que estar no controle das suas emoções, não as suas emoções controlando você. Quando nós citamos o exemplo de Davi aqui, nós poderíamos citar vários outros exemplos, mas para não estender muito, hoje é domingo, você precisa descansar, né? Eu citei esses exemplos aqui. Então, para alinhar as suas emoções com a sua fé, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa estar no controle das suas emoções. Pare de terceirizar e de culpar os outros pelos seus problemas. Ah, mas é porque o governo não sei o que, porque o prefeito não sei o que, porque minha mulher, meu esposo, se ele tivesse visto algo que eu fiz. Ah, mas se meu filho... Não, pare de culpar os outros. Assuma a responsabilidade pelos seus atos, é a primeira coisa. E dentro da mente da gente, parece que tem duas pessoinhas, tá? Uma pessoinha fica, você não é capaz, você não vai conseguir, isso não é pra você. Aí é o falso eu e tem o eu verdadeiro, né? Que é a nossa essência. O eu verdadeiro é você no comando. Aí você vai fazer igual Davi fez. Por que te perturba dentro de mim? Te aquieta. Tá? Dá um comando para sua mente. Lê o comentário aqui do Davi. Exemplo de agora dessa sua live. Quantas pessoas eu já vi aqui entrar e sair e não permanecer? As pessoas estão cada dia mais em busca de coisas supérfluas e quando é algo que acrescenta não ficam. E o que acontece? Infelizmente nós não podemos forçar as pessoas a permanecer, né? Eu vejo muito assim... que as pessoas gostam de ficar onde tem multidões, né? Quando a live tem 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, todo mundo quer ver o que está rolando ali, sabe? Mas o que acontece? Quando ainda mais que eu fiquei algum tempo sem fazer live, quando você começa de novo, é isso aqui, 2, 3, 5, as pessoas não ficam mesmo, porque as pessoas gostam de estar onde tem multidões, porque elas entendem que ele tem resultado. Mas o meu resultado não está ligado ao tanto de pessoas que estão assistindo, viu, gente? Vocês que estão vendo essa live, o que acontece? Eu falo do mesmo jeito que eu falo para 100, eu falo para 1. Se tivesse uma pessoa, não tivesse ninguém assistindo aqui, eu ia falar do mesmo jeito, sabe por quê? A live vai ficar gravada e amanhã ou depois alguém pode ver. Eu já tive testemunho de pessoas que assistiram lives minhas gravadas. Então é muito importante, é muito gratificante, tá? Então esteja no controle das suas emoções que você vai conseguir alinhar as suas emoções com a sua fé. Compartilhe essa live com mais pessoas, tá? Eu espero que você possa ter tirado algo de proveito dessa live, que ela possa ter feito diferença na sua vida. Domingo que vem, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui novamente
Vou escolher um outro tema, mas provavelmente está ligado novamente às emoções, né? Sempre falando de emoções. Não tem como eu não falar de emoções, sou terapeuta, tá? Se você que está assistindo essa live quiser adquirir o meu livro, tá? Reflexo, a Grande Muralha, você vai lá no link na bio, lá na Amazon. Eu não estou vendendo ele livro físico porque eu estou concorrendo ao prêmio Kindle de literatura e o resultado só sai dia 20 de novembro. Então o que acontece? A Amazon não permite que a gente venda o livro físico enquanto não sai o resultado. Porque lá no prêmio Kindle é o seguinte: os 5 primeiros colocados vão gravar o audiobook pela Amazon, e o primeiro colocado vai ter o livro lançado pela editora Record e vai ter um prêmio de 40 mil reais. Aí o que acontece? Eu pensei, vou me inscrever, né? Eu tenho fé para me inscrever, porque é difícil, são milhares de livros, mas eu estou lá no meio. Então a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Então, se você quiser, entra lá no link na bio, lê a sinopse do meu livro lá. Você vai entrar na Amazon, lê a sinopse. Se você gostar do que está escrito na sinopse, você tem a opção de ler 10% do livro sem precisar pagar, tá? E depois, se você quiser, você compra lá, viu? Valeu, Vitor. Sugestão do tema, amizade. É um tema muito importante a ser trabalhado. E tem uma parte no Provérbios que fala assim que, assim como o ferro afia o ferro, o amigo fala ao seu amigo, mais ou menos alguma coisa assim. Ou seja, quando o ferro afia o ferro, ele tira pedaço. Quando você está passando um ferro no outro para amolar, a faca, por exemplo, ela arranca pedaço. E amigo de verdade, ele arranca pedaço do outro, mas ele fala a verdade. Então, mais ou menos isso aí que o provérbio quer dizer. Então, amizade e vida emocional, um tema muito bom mesmo. A gente pode pensar nele aqui, viu, Vitor? E nós temos que entender o seguinte: temos que estar com as nossas emoções em dia para que nós possamos caminhar para aquilo que nós desejamos, tá? Que Deus abençoe seu dia, que a sabedoria seja a sua companhia, que essa semana sua seja abençoada e que você possa passar essa live aí para mais pessoas. Não se esqueça, dá uma olhada no link na bio, lê lá o meu livro, viu? Muito importante, um livro totalmente terapêutico, de cura emocional, que pode fazer muito bem para a sua vida. Muito obrigado, gente. Você está aí dispensando o seu tempo nesse domingo, né? Dia cansativo que as pessoas vão fazer só no domingo, porque só vai vir realmente quem tem desejo ardente. Fique com Deus. Forte abraço. Deus abençoe. Obrigado, Vitor, pela sugestão. Obrigado a todos que participaram, todos que entraram e que tiraram um pouquinho do seu tempo para me ouvir. Fica com Deus, gente. Bom domingo, bom descanso.